Você contratou funcionários novos e o tempo está passando e você percebe que eles não estão performando conforme deveria e você já está até se perguntando se deve mandar essa pessoa embora? Antes de você tomar essa decisão e perder dinheiro, eu falo a você, fique neste vídeo até o final, pois eu vou falar exatamente sobre esse assunto nesta aula. Mas antes de começar, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Quero desejar a todos uma excelente quarta-feira. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Liderando com Sabedoria. E esta semana eu estou trazendo aqui os principais mitos da liderança, os erros que custam caro para cada empreendedor, para cada empresa. Então, nós hoje vamos falar sobre delegação, acompanhamento e desenvolvimento de pessoas. E eu trago aqui 5 principais mitos que os nossos alunos e mentorados me trazem e que quando nós discutimos sobre isso, eles têm novos insights e conseguem corrigir isso, evitando muitas vezes, ou seja, na maioria das vezes, mandar a pessoa embora, o que seria um desgaste para ambos os lados e também um custo alto para a empresa. Então, aproveite e pegue papel e caneta para que você possa anotar esses insights e começar a aplicar na sua empresa hoje. Primeiro insight: atribuir tarefas e não acompanhar. Infelizmente, isso é um erro muito comum. E quando eu estou conversando com os nossos alunos, com os nossos mentorados, eu percebo que a maioria deles, principalmente quando ainda não estão tão acostumados a desenvolver pessoas, eles acabam atribuindo as tarefas e não acompanhando. E aí, quando precisa daquela tarefa entregue, é que eles vão perguntar para as pessoas, ou até mesmo quando o cliente o cobra. E aí ele fica sabendo que o colaborador, além de não entregar a tarefa, está atrasando com o cliente. Então, eu sugiro a você, sempre tenha checkpoints para que você possa ir acompanhando o desenvolvimento dessa tarefa, para que você não ocorra em perda de tempo, em descontentamento com o cliente e até mesmo uma percepção do colaborador de que ele não está entendendo nada, ele não está crescendo nem evoluindo dentro da sua empresa. E você vai começar a perceber que quando você define checkpoints, ou seja, pontos de checagem para acompanhar se realmente aquela tarefa está sendo feita da maneira correta, você vai ver que são nesses checkpoints que eles costumam, ou seja, que os colaboradores costumam tirar muitas dúvidas. E aí é onde você tem essa bela surpresa de entender que eles estavam precisando de ajuda, mas não estavam perguntando. Então, esse é um ponto muito importante que eu trago aqui para você não delargar, e sim delegar. Segundo ponto, fazer na frente, no lugar da pessoa. Muitos colaboradores acabam vendo o líder fazendo e acaba não fazendo, não pondo a mão no que eles deveriam de fazer. Isso faz com que eles acabem não aprendendo direito. Então, eu gosto sim daquela questão quando nós falamos de ensine pelo exemplo, lidere pelo exemplo. Mas você deve deixar que o colaborador faça as tarefas quando você está ensinando. Porque se todo momento que você for ensinar, você fazer no lugar dele, ele vai ficar apenas observando e não vai aprender direito. Porque toda a curva de aprendizado requer a aplicação, requer o entendimento do que não acertou,
requer o acerto disso, enfim, tá bom? Então, esse é um ponto muito importante. Terceiro ponto, refazer quando o colaborador entrega. Esse é um grande problema também. Muitos líderes, quando recebem as tarefas dos seus colaboradores, não gostam do resultado. E aí eles vão lá e refazem a tarefa. E esse é um erro, infelizmente, muito comum e danoso tanto à empresa quanto ao colaborador. Por quê? Você está onerando o seu tempo, onerando o custo da empresa, porque a mesma tarefa está sendo realizada por duas pessoas. E, ao mesmo tempo, não está trazendo a confiança e o aprendizado que esse colaborador deve desenvolver. Então, se ele fez uma tarefa que você não gostou e você tem muita vergonha de falar para ele, comece a trabalhar esse sentimento em você. E traga sim para ele os pontos que ele tem que melhorar com toda a educação, porque senão ele não vai aprender e ainda vai ficar com aquela sensação: por que eu vou fazer melhor? Por que eu vou me empenhar melhor se ele sempre vai refazer, se nada do que eu faço tá bom? Então, esse é um ponto muito importante para você refletir sobre isso. Quarto ponto, acompanhar em cima e não sair do pé. Eu já escutei muitas pessoas falando: Gi, eu não delargo, mas eu acompanho em cima, não saio do pé do colaborador. E esse é um erro muito ruim também, porque quando você faz isso, você não está dando o mínimo de autonomia na tarefa para que o seu colaborador se desenvolva. E aí, esse medo de que o seu colaborador erre faz com que você prejudique o aprendizado dele. Então, dê sim um voto de confiança, estabeleça nas tarefas, no seu processo, pontos de acompanhamentos, ou seja, os checkpoints que eu já falei aqui nesta aula, para que ele entenda que sim, ele tem autonomia, ele pode trabalhar sem que você esteja junto dele 100% do tempo, que você confia nele, isso é muito importante, tá bom? E quinto ponto, não explicar o motivo, o porquê da tarefa. E infelizmente esse é um erro muito comum. Muitos empresários, líderes acham que simplesmente é falar: olha, você vai lá pegar a caixa do ponto A e colocar no ponto B. E você tem que fazer isso 50 vezes em uma hora, que é a nossa produtividade. Mas você não explica para ele o motivo, o porquê. Isso faz com que ele possa fazer essa tarefa de qualquer jeito, desde que ele faça 50 vezes em uma hora. Não foi isso que você falou para ele? E aí o que acontece? Você, como líder, não fica satisfeito com a qualidade do trabalho. E ele, como colaborador que está aprendendo, não entende o que errou, o porquê que errou. E isso é péssimo. Então, sempre que você for delegar uma tarefa, por mais simples que seja, explique o motivo do porquê ele está fazendo aquilo, para que ele entenda, compreenda a principal razão. Eu até trago aqui um exemplo que eu já falei em outras aulas, mas é um exemplo muito ilustrativo de uma pessoa que tinha uma empresa que realizava festas. E aí, toda vez que ele vendia uma festa, ele tinha que embalar todos os copos, pratos, taças, enfim, tudo que ele iria usar na festa para levar até o local. E aconteceu que um dia ele fechou uma festa em outra cidade. Então, o trajeto do caminhão não seria dentro da cidade, seria na estrada, um trajeto que levaria em torno de 3 horas, e ele não informou isso às pessoas que embalavam as peças. E o que aconteceu? As pessoas que embalavam a peça, embalou do mesmo jeito que sempre embalou. Só que naquele dia, o caminhão, ao chegar à festa, nessa cidade mais distante, viu que muitas taças estavam quebradas.
E aí, o que aconteceu com, né, esse líder, o proprietário da empresa? Ficou muito bravo. Foi cobrar as pessoas que embalaram. E aí, a pessoa que foi cobrada ficou indignada, porque ela fez igual, do mesmo jeito que ela sempre fazia. E ela nem imaginava que aquelas peças iriam fazer um trajeto de 3 horas. E aí eu pergunto para você, de quem foi o erro? Pensou aí? Então, exatamente. E quando esse líder entendeu que ele não estava fornecendo as informações necessárias, não estava explicando o motivo, o porquê, para onde, enfim, ele mudou o procedimento dele dentro da empresa. E aí, a partir desse momento que ele teve entendimento, o procedimento passou a contemplar o local onde as peças iriam e também o trajeto. Mas olha só como é importante a gente explicar o motivo e o porquê. Isso vai evitar prejuízos na sua empresa, vai deixar o colaborador mais atento, vai desenvolver o pensar dele e com certeza ele vai se sentir muito mais pertencente. Então, essas são as dicas com relação a delegar, acompanhar e desenvolver. E eu fico por aqui, mas antes de terminar este vídeo, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal para se tornar um aluno oficial e te vejo amanhã para mais uma aula, para que a gente continue desmistificando vários mitos que não fazem sentido você ter. Desejo a você uma excelente quarta-feira e muito sucesso!